O paraíso é o mundo do belo. Os fiéis da nossa igreja estão bem cientes de que o objetivo de Deus é a construção do mundo ideal de perfeita verdade, bem e belo. Sendo assim, o objetivo de Satanás, seu antagonista, é obviamente a inverdade, o mal e a feiura. Vou explicar sobre os mesmos, mas creio que a inverdade e o mal dispensam explicações. Portanto, vamos falar a respeito da feiura. Neste mundo existem muitas coisas equivocadas. Há casos em que a feiura se associa à verdade e ao bem. Ao se depararem com tais casos, frequentemente as pessoas fazem deles alvo de admiração e respeito. Em termos mais claros, desde tempos remotos não são poucas as pessoas que, alimentando-se e vestindo-se precariamente, morando em casebres, enfim, vivendo uma vida miserável, realizam práticas virtuosas para o bem do próximo e da sociedade. Realmente, se suas condições de vida fossem tão desfavoráveis a ponto de não conseguirem sobreviver, isso seria inevitável. Algumas, porém, mesmo tendo condições melhores, preferem aquela forma de vida, o que não acho nada interessante. Entre eles encontram-se muitos religiosos que escolhem uma vida de abstinências como um aprimoramento que eles mesmos consideram como um modo de viver digno e admirável. O povo que os observa considera-os pessoas sublimes. No entanto, para falar a verdade, esse pensamento não é correto, uma vez que negligencia um fator importantíssimo que é o belo. Por conseguinte, tem-se como resultado verdade, bem e feiura. Neste sentido, desde que sejam condizentes e não fujam às condições de cada indivíduo, as vestes, a alimentação e a moradia devem ser as mais belas possíveis, pois estarão de acordo com a vontade divina. Mais do que uma satisfação pessoal, o belo causa uma sensação agradável aos outros. Assim sendo, podemos dizer que ele é uma espécie de boa ação. Antes de mais nada, à medida que uma sociedade eleva seu grau de civilidade, é natural que tudo se torne belo. Essa é a verdade. Numa simples observação, podemos notar que, nos primórdios da história, não existia praticamente nenhuma beleza no cotidiano. Podemos dizer que o desenvolvimento da cultura é um dos aspectos do aperfeiçoamento do belo. Naturalmente, no nível individual, mesmo os homens devem procurar manter a beleza a fim de causar uma impressão positiva junto às pessoas. As mulheres, principalmente, devem buscar deixar tudo mais belo. Talvez seja indiscrição da minha parte, mas essa é a realidade. É importante ter atenção quanto à limpeza dos aposentos da casa, varrendo-os de modo que permaneçam bem limpos, tendo especial cuidado para não haver teias de aranha no teto. Da mesma forma, precisam deixar tudo devidamente organizado ou guardar o que seja desagradável à vista. Assim, não só os familiares como também as visitas se sentirão bem, fazendo com que surja naturalmente o respeito. Dessa maneira, aumentará igualmente o conceito do chefe da família. Devemos ainda cuidar do aspecto externo das residências. Para isso, não há necessidade de despender muito dinheiro, pois se procurarmos conservar nossa casa sempre limpa e com boa aparência, não só causaremos uma sensação agradável aos transeuntes, como também influenciaremos positivamente o turismo nacional. A esse respeito, soube que na Suíça, o que talvez se justifique em parte pela sua pequena área,
Tanto as ruas como as praças públicas são mantidas limpas, e por essa razão a sensação que se tem é realmente aprazível. Este é um dos grandes motivos pelos quais este país recebe tantos turistas. Portanto, ele nos serve como uma boa referência e exemplo. As razões expostas mostram que nós, japoneses, devemos cultivar amplamente o senso do belo. Assim, exerceremos uma inesperada e boa influência não só no plano individual, mas também em nível local e até nacional. Além do mais, por meio dessa atmosfera de beleza, os sentimentos dos cidadãos também se tornarão belos, e creio que, com isso, os crimes e os acontecimentos desagradáveis diminuirão significativamente, o que se constituirá, consequentemente, um dos fatores determinantes para a concretização do paraíso terrestre. Para finalizar, escreverei a meu respeito. Desde jovem eu gostava de tudo que dissesse respeito ao belo. Embora fosse muito pobre, cultivava flores em pequenos espaços e, quando dispunha de tempo, pintava quadros. Sempre que me era possível, visitava museus e exposições. Na primavera, apreciava as flores. No outono, as folhas coloridas das árvores. Agora, pela graça de Deus, minha vida é mais afortunada. Portanto, poder apreciar o belo livremente constitui uma contribuição para a realização das atividades da obra divina. Desconhecendo esse fato, é inevitável que terceiros achem que levam uma vida luxuosa. Desde tempos antigos, os fundadores de religiões faziam a divulgação das doutrinas, vivendo na pobreza, realizando penitências. Quando me comparam a eles, talvez achem minha forma de agir bastante estranha, pelas diferenças observadas. A verdade é que aquela época era o mundo da noite e as religiões expandiam a fé mesmo estando no inferno. Finalmente chegou a época de transição, ou seja, o momento atual está se transformando no mundo do dia. E, contrariamente, a salvação pode se dar quando vivemos no paraíso. É necessário, pois, pensar profundamente a esse respeito. Para encerrar, desejo falar a respeito do comunismo. Dizem que seu objetivo é a construção do paraíso, mas além dos demais aspectos, a concepção do belo de seus militantes é muito escassa. Portanto, enquanto o comunismo não agregar o belo, ele não se tornará um sistema verdadeiro. Jornal Eico, número 112, em 11 de julho de 1951.